Você se lembra do James Bonner? Ele apareceu no programa Quilos Mortais e deixou muita gente de boca aberta com sua jornada incrível, perdendo mais de 130 quilos. Mas o que aconteceu depois é muito mais trágico do que qualquer um poderia imaginar. Se você quer saber mais histórias sombrias do programa e seu fim trágico, deixe um eu quero aqui nos comentários. Aproveita e já capricha com seu gostei, se inscreva e ativa o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! James pesava quase 300 quilos. Além disso, enfrentava outro desafio, viver sem uma das pernas. A prótese que ele usava mal aguentava seu peso. Só de colocar o forro da prótese, ele já ficava cansado, sem fôlego e sentia dores insuportáveis no joelho e nas costas. Ninguém entende como é difícil pesar quase 300 quilos e não ter uma perna. É praticamente impossível ignorar a dor e a sensação de mal-estar geral, sabe? Com quase 30 anos, James morava na garagem dos pais. Ele não tinha emprego e dependia completamente da mãe para tudo. Era ela quem lavava suas roupas, limpava o lugar onde ele vivia e cuidava de tudo para ele. Tudo isso, mesmo estando sempre exausta. Faço tudo pelo LB porque ele é o meu bebê, ele é o meu caçula e eu faria qualquer coisa no mundo por ele. James sabia o quanto dava trabalho, e isso só aumentava o peso da sensação de inutilidade que ele carregava. Preocupada, a mãe fazia questão de tirar James de casa pelo menos uma vez por mês. Num desses dias, insistiu para que ele fosse ao mercado com ela. No começo, ele relutou, mas acabou cedendo. Tipo, uma vez por mês, ela fica preocupada porque eu tô desperdiçando a minha vida ficando dentro de casa. Mas é difícil pra mim. E fazer qualquer coisinha já me deixa sem fôlego, como se eu tivesse corrido 5 quilômetros. Só que sair de casa era um tormento. Cada passo com a perna mecânica era uma dor terrível, e tudo por conta do seu enorme peso. No mercado, parecia que todo mundo estava olhando para ele. Um homem enorme com quase 2 metros de altura, careca, usando uma prótese e visivelmente obeso. James até que tentava agir normalmente enquanto escolhia o que queria comprar. Mas ele sabia que sua mãe estava observando tudo. Sempre que ele pegava refrigerantes, bolos ou salgadinhos, ela olhava com aquela cara de quem não estava gostando. E isso acabava gerando uma certa tensão entre os dois. Eu sei que a minha mãe quer que eu pare de comer tanto quanto eu como. Ela me olha daquele jeito e fala naquele tom de voz. Depois fica toda agressiva. E aí quando chega nesse ponto, eu já sei que chegou a hora de voltar para casa. Depois das compras, o caminho de volta foi silencioso. O paciente sempre enxergou a comida como um tipo de abraço, e isso começou ainda na infância. Ele foi adotado quando era bebê por uma família cheia de expectativas para o futuro dele. Quando adotamos o LB, nos sentimos abençoados de sermos pais dele. E toda a minha família queria compartilhar disso, não só eu e minha esposa. Todo mundo queria ter um filho homem, principalmente eu. Era o meu grande sonho ter um menino, dar a ele meu nome, deixá-lo continuar a minha vida. Toda a família parecia participar da sua criação. Ele tinha um carinho especial pelos tios, que chamava de mãe 2 e pai 2, e adorava passar seu tempo com eles. Sua tia Dora sempre mimava ele com seus pratos favoritos como tirinhas de carne seca, bolos e salsichas. Foi aí que James começou a associar o que comia com amor e conforto. Só que essa relação com a comida só piorou com o passar do tempo. Com 8 anos, James já pesava 68 quilos. Aos 9, a sua tia Dora faleceu de câncer e o mundo dele desabou. Mas quando eu tinha quase 9 anos, ela acabou falecendo. Eu tô com 29 anos e até hoje essa foi a maior perda que eu tive. Para tentar aliviar a dor, ele começou a comer sem parar, chegando a devorar um pacote inteiro de salsichas a cada 2 dias. Conforme crescia, o peso disparava. Com 12 anos, James já estava com 90 quilos. Isso começou a atrapalhar sua vida. Ele tentou entrar para o time de futebol americano, mas foi rejeitado por estar acima do peso permitido. Eu estava com 17 anos e já pesava mais de 180 quilos. Mas aquilo não podia durar, porque eu fui ficando tão gordo que afetou a minha saúde. Bem, o paciente estava começando uma nova fase na vida dele. Ele e a mãe pegaram um voo para Houston para se encontrar com o Dr. Now. James estava nervoso. Não era só pelo cansaço, mas porque ele não estava acostumado a sair em público e sabia que seria difícil. Antes de sair, ele pediu para a mãe que, se percebesse que ele estava ficando ansioso, apenas o deixasse quieto, sem tentar puxar conversa. No aeroporto, a tensão só aumentou. Quando a atendente avisou que ele precisaria de um assento extra, foi um alívio saber que isso não teria custo adicional.
Mas, mesmo assim, ele se sentia o centro das atenções, como se todos estivessem olhando para ele. Eu tô me sentindo exausto e não vejo a hora disso tudo acabar. Porque nesse momento eu sinto que eu sou uma atração de um show de aberrações. Enfim, assim que chegaram no aeroporto de Houston, o paciente decidiu matar seu desejo por comida, para tentar suportar o desconforto e o estresse do voo. O pior é que ele sabia que não deveria comer besteiras antes da consulta, mas achava que precisava de algo para enfrentar a situação. Quando finalmente chegaram em Houston, os dois estavam exaustos, mas aliviados por terem completado a primeira etapa. A consulta com o Dr. Now seria decisiva. Quando James subiu na balança, o resultado foi um choque. Quase 320 quilos, contando com o peso da prótese. O Dr. Now, sem enrolar, disse que o peso ainda estava sobrecarregando a prótese. Se ele continuasse engordando, logo não conseguiria mais usar nenhuma perna mecânica. O James está numa situação difícil, sendo do tamanho que ele é e tendo uma perna mecânica. O médico foi direto. Ele teria que fazer uma dieta de 1.200 calorias por dia. Além disso, o álcool estava fora de questão. Isso era um dos pré-requisitos para ele se qualificar para a cirurgia bariátrica. James precisava perder 23 quilos em 30 dias. Se conseguisse, a cirurgia seria autorizada. Enfim, James tinha uma consulta marcada com o fabricante da prótese, já que o peso estava acabando com ela. A prótese foi feita quando ele pesava 220 quilos. Agora, com quase 290, sem a prótese, ela não estava aguentando o tranco. Na consulta, o fabricante foi bem claro. A prótese estava rachada e quase no fim da linha. Ele avisou que se James ganhasse mais peso, seria impossível criar outra que suportasse o peso. Essa notícia deixou James apavorado. Ele sabia que precisava perder peso, mas o medo de forçar demais e a prótese quebrar o travava. Com toda essa pressão, James ficou ansioso e fugiu da dieta. No caminho para casa, ele parou em um drive-thru e pediu o combo gigante: bacon, nuggets e frango frito. Naquele momento, comer parecia a única coisa capaz de aliviar a culpa e o medo que ele sentia. Porque eu sinto que não importa o que aconteça, eu não consigo avançar. Mas parece que sempre que eu tento, alguma coisa acontece para me atrapalhar. Alguma coisa sempre dá errado. James e sua mãe voltaram para Houston para a consulta de retorno com o Dr. Now. Ele estava nervoso, mas também esperançoso. Torcia para ter alcançado a meta de perder 23 quilos. Para passar no teste, precisava pesar no máximo 268 quilos. Quando subiu na balança, viu que faltou só 1 quilo. Ele ficou um pouco frustrado, mas ao mesmo tempo sabia que tinha dado duro e estava no caminho certo. Agora, era torcer para o Dr. Now reconhecer isso. E reconheceu. O médico ficou contente com o progresso de James. Mesmo não batendo a meta exatamente, ele viu que James estava se esforçando de verdade. Além disso, James contou que não tinha tocado em álcool desde a última consulta, algo que ele sabia que era essencial. O Dr. Now, então, deu a notícia que James mais esperava. Você demonstrou que está disposto a se esforçar para chegar lá, então eu acho que você está preparado e vou autorizar a cirurgia bariátrica para você. A cirurgia bariátrica estava aprovada. James ficou surpreso e muito feliz. Faltavam só alguns exames para marcar a data. Uma das condições para fazer a cirurgia era que James precisaria se mudar para Houston e ficar lá por 1 ano. Ele topou, mas sabia que seria complicado ficar longe do resto da família. E hoje a gente tá tendo uma espécie de festa de despedida para mim e para minha mãe. Porque como a minha mãe vai se mudar comigo, todo mundo aqui vai ter que passar 1 ano sem ela. Enfim, James estava no 4º mês do programa e finalmente chegou o grande dia da cirurgia bariátrica. Nos últimos 2 meses, ele tinha perdido mais 34 quilos. Agora pesava 236. Apesar de ser uma cirurgia complicada, tudo correu bem. O Dr. Now disse que James deveria perder uns 18 quilos no primeiro mês depois da cirurgia e mais uns 14 quilos por mês nos meses seguintes. Mas ele também deixou claro que a longo prazo, o maior desafio seria lidar com as emoções sem usar a comida como fuga. O 6º mês foi, sem dúvida, um dos mais complicados para James. A convivência em casa estava pesada, especialmente com a mãe. Ela continuava bebendo na frente dele e trazendo para casa comidas que eram verdadeiras tentações. O Dr. Now explicou que James não teria chegado ao peso que tinha sem questões emocionais profundas, que o fizeram usar a comida como uma saída. Ele sugeriu que James começasse a fazer terapia para lidar com esses problemas, especialmente os relacionados à mãe.
O relacionamento dos dois era uma fonte constante de estresse, e o médico estava preocupado que isso pudesse fazer James retroceder no processo. No começo, James ficou meio relutante com a ideia de ir para a terapia, mas acabou reconhecendo que precisava tentar. No 8º mês, James tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele conversou com a mãe e pediu para ela voltar para a Carolina do Sul. No começo, ela ficou meio chateada, mas aos poucos a conversa foi ficando mais tranquila e acabou de forma respeitosa. James agradeceu tudo o que ela fez por ele até ali, mas explicou que precisava aprender a se virar sozinho e começar uma nova fase na sua vida. Antes de ir embora, a mãe de James deixou claro o quanto o amava. Ela disse que ele era tão importante quanto qualquer outra pessoa da família. No 9º mês, já fazia um mês que sua mãe tinha partido e James estava conseguindo se virar bem. Ele começou a cuidar da casa, a cozinhar suas próprias refeições e até começou a pedalar em uma bicicleta velha que conseguiu. Eu acho que eu tô conseguindo me virar. Tô cuidando de mim mesmo, da casa e fazendo a minha própria comida. Eu sei que cometi alguns erros e trapaceei um pouquinho, mas nada que tenha me tirado dos trilhos. No 10º mês veio a boa notícia. James perdeu 46 quilos desde a última consulta. O Dr. Now ficou impressionado e elogiou muito o esforço dele. Pela primeira vez, James sentiu que tinha força necessária para vencer não só a batalha contra o peso, mas também contra o alcoolismo. Bem, pouco tempo depois, James resolveu fazer uma visita para a família na Carolina do Sul. Esse reencontro foi cheio de emoção, com muito carinho e apoio verdadeiro. O paciente também aproveitou a viagem e tirou as medidas para uma nova prótese. Mais um passo importante na sua transformação. Quando a prótese finalmente chegou, James tomou uma decisão ousada. Ele queria voltar a correr, algo que não fazia quase 15 anos. O medo de cair ou se machucar estava lá, mas ele sabia que precisava tentar. Ao longo do programa, James eliminou mais de 130 quilos e reconstruiu sua vida de forma incrível. Mas, por trás das câmeras, ele travava uma batalha silenciosa contra seus próprios pensamentos. O peso emocional era ainda mais difícil de carregar do que qualquer número na balança. James se tornou um dos participantes mais queridos de Quilos Mortais. Sua jornada acabou e inspirou milhares de pessoas. Mas, por trás das câmeras, a realidade era muito mais sombria. Em 2 de agosto de 2018, James decidiu colocar um fim na própria vida. Com isso, sua família luta por justiça, alegando que a produtora do programa teve um papel direto nesse desfecho trágico. O processo movido contra a Megalomédia revela um cenário preocupante. Promessas não cumpridas, pressão para continuar gravando, mesmo quando o LB não estava bem. Além do sofrimento emocional, James também lidou com problemas físicos graves. Sua rápida perda de peso, aliada ao estresse extremo, fez com que seus dentes começassem a cair. E como se não bastasse, a produtora não pagou todas as despesas médicas, deixando ele afundado em várias dívidas. Agora sua família busca mais do que dinheiro. Eles querem expor o lado obscuro dos reality shows e impedir que outras pessoas passem pelo mesmo inferno que Jamie Bonner viveu. Mas e aí? O que você achou dessa dramática história de James Bonner? E quem você acha que teve uma parcela de culpa nessa triste perda? Me diz aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um fiquei, que depois eu vou te agradecer lá no seu comentário. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.